noite, estamos aqui com mais um programa Fé com você, como todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas. O chat aqui já está lotado. Boa noite, Vivian, boa noite, Bruno, Eduardo, Maria Eduarda, Luiz, Ricardo Rezende. Olha, aos poucos eu vou falando aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. E hoje, boa noite, senhor e senhora Smith. Boa noite, Paulo. Está assistindo ao TV, programa Fé com você, um programa que fala de sexualidade de uma forma como você não vê por aí em canais abertos, né? Então só aqui na UTV mesmo que você tem uma proposta como essa, e nós estamos aí levando adiante essa proposta, mais de um ano no ar. Então acompanhe hoje, porque o programa está, como sempre, muito interessante. O tema também hoje é bastante interessante. E o convidado mais ainda. Sim, claro, sem dúvida. O convidado não vai ficar por menos, né? Então, eu quero só dizer para você que meu nome é Paulo Tessarioli, é Graça que acabou de falar, Graça Tessarioli, que é mestre em educação, que trabalha com sexualidade, pesquisadora na área da sexualidade. Eu, Paulo Tessarioli, psicólogo, especialista em sexualidade, né? Então, estamos aqui sempre, todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 22 horas. O tema hoje é educação sexual, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão, que é uma questão que nós percebemos que, infelizmente, ainda não se teve, né, o cuidado que deveria se ter com esse tema. E nós não pretendemos esgotar, né, num único programa, o cuidado que a gente tem que ter com esse tema. Acho que é um tema que nós temos sempre aí que trazê-lo novamente para vocês, porque não se esgota num único programa o assunto, né? O assunto é muito vasto e nós percebemos uma carência muito grande por parte de todos com relação ao assunto. Graça, você quer apresentar o nosso convidado? Estamos aqui com o Dr. César Nunes. Muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Graça. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu também manifesto a minha satisfação, a minha alegria em poder estar nesse espaço. É um espaço ainda novo e alternativo, mas já sólido e com uma vocação grandiosa para falar dos assuntos que as pessoas quase sempre não abordam de maneira muito transparente e sólida. Então eu fico muito feliz em poder estar com vocês no AltV e nesse programa Fé com você, falando sobre sexualidade, destacando a questão da sexualidade, hoje uma das grandes contradições e dos grandes enigmas que nós precisamos decifrar. Muitas pessoas no chat hoje, né, Graça? Graça já falou de alguns que já estão no chat, mas temos... Doutora Carmen, boa noite. Exato, olha. É importante que eu só diga uma coisa para vocês. Quem está vindo pela primeira vez no programa Fé com você, e no site da UTV também, existem duas formas de você participar do programa, né? Uma através do chat, onde você interage aqui conosco, então você pode mandar suas perguntas, seus comentários, pode inclusive perguntar diretamente ao professor César Nunes, que vai estar respondendo a sua pergunta, se nós acharmos pertinente no sentido de condução do tema. O tema de hoje é educação sexual. Se você já tiver sua dúvida, sua pergunta, pode passar aqui por chat, que a gente vai estar trazendo para o doutor responder. Agora, também existe a linha direta. Se você quiser, pode ir lá no linha direta, só eu e a Graça que vamos estar vendo essa pergunta. Gostaria de perguntar para o professor doutor César Nunes o que é educação sexual, até para esclarecer aos nossos internautas. Veja, Graça, a educação sexual é uma dimensão da educação geral das pessoas. Então, nós todos somos tomados por uma dimensão que é a dimensão de sermos sempre pessoas produzidas pela sociedade. Nós nascemos como um projeto promissor para nos tornarmos plenamente humanos através da cultura. E temos que receber das gerações anteriores os significados, os símbolos, os comportamentos e as representações de tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente vai se tornar. Então a educação sexual é todo o conjunto de valores, procedimentos, significados que existem culturalmente ao redor da dimensão da sexualidade. Agora, a educação sexual sempre teve uma conotação um pouco mais operacional, no sentido de ensinar alguns procedimentos. Nesse sentido, muita gente às vezes confunde a educação sexual com aquelas aulas de biologia dos livros de ciência,
o aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino. Outros confundem ou restringem a educação sexual a um conjunto de prescrições como preventivas a doenças sexualmente transmissíveis. Isso, acredito, é uma parte da educação sexual. Mas nós costumamos chamar hoje a educação sexual como a educação afetiva e a organização de comportamentos sexualmente humanizados, com a elevação ética, com algum significado subjetivo pleno, de modo que a educação sexual é preparar a pessoa para viver bem a sexualidade. E isso, a cada época, a cada período histórico, tem um determinado grau de compromisso, de informação, de conhecimento científico e de decisão subjetiva, porque são todos esses elementos que envolvem a sexualidade. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui do chat. O Luiz Albertoni já está fazendo direto a mesma pergunta. De certa forma tem a ver com o nosso tema. Por que o sexo hoje em dia é tão hostilizado? Eu acho que a palavra hostilizar, é uma palavra talvez um pouco forte, no sentido de que o sexo, hoje, por um lado, há uma tradição de repressão, de negação do sexo, mas por outro lado também há toda uma indústria que faz com que o sexo apareça na propaganda, no dia a dia, naquela promessa de felicidade, no consumismo. Então o sexo hoje ele tem 2 pesos e 2 medidas. Ele não é plenamente compreendido na sua dimensão filosófica, ética, estética, e às vezes ele é revisto como se fosse uma questão de mercadoria, preparar as pessoas para se vender no mercado hoje da sexualidade. Então acho que falta um pouco de sensibilidade da sociedade para abordar o sexo e a sexualidade de maneira humanizada. Olha, eu vou continuar aqui no chat, porque na primeira questão foi respondido o que é educação sexual, que é um todo, na realidade é duas perguntas de 2 internautas aqui, que vão ao encontro dessa pergunta. Uma questão é Teta Neto Palma pergunta: se você acha que deveria ter uma matéria escolar de educação sexual, e a outra internauta, que é Sr. e Sra. Smith, também fizeram essa pergunta lá em cima, se acredita que tem que ter dentro da escola uma disciplina chamada educação sexual, e se existe em algumas escolas isso, se existe esses projetos. Veja, Graça e Paulo, a educação sexual no Brasil ela tem 3 etapas. A primeira é a negação completa. Então não se achava que a sexualidade fosse uma área ou um campo da ação humana que tivesse que sofrer um procedimento de ensino, de abordagem. Então a gente chama a época do proibido, do interdito. Eu mesmo, quando fui dar uma palestra uma vez numa cidade de São Paulo, que eu vou contar o milagre e não contar o santo, eu fui chamado de porno-pedagogo. Né? As autoridades, sobretudo religiosas, disseram: nós não queremos que os professores vão escutar essa palestra porque é uma porno-pedagogia. Aí quando a eclosão da AIDS na sociedade brasileira, nos anos 1980, nós vimos um grande ator da Rede Globo, Lauro Corona, que provocou um trauma na sociedade. Depois Sandra Brea, depois um estilista, né, famoso. Então o fenômeno da AIDS balançou muito aquela concepção autoritária de que não precisava falar de sexo. E aí então nós tivemos a segunda fase, a educação sexual para a escola, para que resolvesse os problemas. Então eu chamo a fase dos bombeiros, né? A gente tinha que apagar o fogo. Eu me lembro que trabalhava no estado e 76 escolas pediram palestras no mês, não tinha como, porque eles disseram: vem aqui para o senhor apagar o fogo dos adolescentes, etc. e tal. Então você vem do interdito, do proibido, ao controle, como se a informação fosse aparentemente cessar as manifestações da sexualidade. E agora eu chamaria que nós estamos numa terceira fase, que é a fase de construir significados comportamentais, construir um sentido
com valores humanamente corretos e adequados para homens e mulheres, né, pessoas viverem a sua sexualidade. E nessa terceira fase, eu diria, nós temos que retomar o papel da família e o papel da escola.